Saiu o episódio 3 do Pinguim. E como é bom ver uma série da DC que trata um vilão com a seriedade que ele merece. Foi um episódio com muitas coisas acontecendo, altas revelações, e principalmente um episódio para desenvolver o Victor Aguilar. E nesse vídeo vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios da série do Pinguim. Eu agradeço todo mundo que está acompanhando essa série aqui no canal. É sempre muito especial ter uma série tão grande assim com o personagem do Batman, com tantas pessoas interessadas em assistir. Ainda mais uma série tão boa do Batman. E na nossa análise vamos continuar observando o arco do Pinguim, da Sofia e principalmente do Victor Aguilar. Além, é claro, das referências que nós encontramos ao longo do episódio. Muito bem, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Comentem aqui se vocês preferem a série do Pinguim ou o Coringa Delírio A2. Já imagino qual seja a resposta de vocês. O episódio começa com um flashback envolvendo Victor. Ele encontra sua namorada e diz que irá vê-la à noite. Logo depois, retorna para casa. E aqui podemos ver os seus pais e a sua dinâmica familiar que o Victor tem. Eles se dão muito bem, mas Victor diz que quer ter mais do que ele pode ter. Ele sonha em ter uma vida melhor, uma vida que os seus pais não podem dar. Isso resulta numa pequena discussão entre eles e o Victor sai para ver a sua namorada com os amigos. É então que nessa noite acontece o atentado do Charada, com diversas bombas explodindo ao redor da cidade. Uma das bombas explode bem ao lado deles, o que leva a um desastre, com a água alcançando diversas casas, inclusive a sua, e a sua família inteira morre. Nossa, gente, essa abertura arrepia demais. O impacto visual dessa cena eu sinto que me atinge muito mais por ter vivido algo parecido. O que também só valoriza o trabalho da produção, da direção, para conceber uma cena dessa, porque ficou muito bem feito. Mas o grande mérito dessa cena está em toda a reação do Victor Aguilar. O roteiro foi muito inteligente em fazer com que o último encontro com seus pais não fosse tipo uma despedida legal, eles tiveram uma mini briga ali. Isso, claro, para colocar culpa no Victor com as coisas que iriam acontecer depois. Mas também, se ele ficasse na casa dele, ele teria morrido ali também. E é por causa desse flashback que você entende tão bem tudo o que ele está passando no presente. Por que ele estava tentando roubar o carro do Pinguim? Por que ele aceitou trabalhar para o Pinguim também? E também porque ele fica um pouco dividido em ser um gangster como o Pinguim. E a outra coisa que a cena é muito feliz é toda a reação do Victor Aguilar. Porque ele está num terraço que ele vê diretamente o apartamento dele. Ele sabe o que vai acontecer, ele tenta ligar para a mãe dele e é inútil. Ele fica realmente, numa situação como essa, impotente. Que essa é realmente a sensação que muitas outras pessoas passam por uma situação como essa. E é claro que todo esse episódio vai trazer um grande trauma para o Victor. E o roteirista tá ligado nisso e vai explorar isso ao longo desse episódio. De volta ao presente, o Pinguim conversa com o Victor sobre aquela ser a grande noite. Afinal, Sofia Falcone vai revelar o plano das drogas para ele. O Pinguim também lembra que não pagou ainda o Victor pelos seus serviços até agora. E nisso entrega $1.000. E que esse vai ser o salário por uma semana. Caraca, hein? $1.000 por semana, hein? Será que o Pinguim não tem uma vaga extra para trabalhar com ele aí? Brincadeiras à parte, uma outra coisa que esse episódio vai fazer, e já dá para ver com essa cena e com a cena que a gente viu do pai do Victor, é que a série vai realmente contrastar a figura do pai do Victor com a figura pai do Pinguim. Porque é o Pinguim quem dá mais dinheiro pro Victor. Justamente o que o Victor queria que o seu pai lhe desse. Mas ele não podia dar. É o Pinguim quem fala pro Victor para ele sonhar grande. Enquanto que o pai dele falava que ele tinha que ser humilde e ser grato pelo que ele já tinha. É então que alguém da família Maroni liga pro Pinguim exatamente na hora que a Sofia Falcone chega em seu AP. Cabe ao Victor distraí-la, algo que ele até faz, mas ele é péssimo nisso. A Sofia já mostra que essa parceria não coloca os dois em pé de igualdade, tanto que ela coloca o Oz para dirigir o carro. O que para o Pinguim é sempre uma situação difícil, porque ele tem que se humilhar novamente, com todos os planos que ele tem, ser o chofer da Sofia de novo. Afinal, o Pinguim quer grandeza, e não ser chofer de uma lunática que estava no asilo Arkham
da família Falcone. E também nessa cena, o episódio revela que existe um passado aí que ainda não foi contado, envolvendo Sofia Falcone e Pinguim. Eles vão até a base de drogas da Sofia, e lá é finalmente revelado qual que é dessa nova droga. É uma substância criada a partir de cogumelos, que se utilizava nos pacientes do asilo Arkham. O plano da Sofia é vender essa droga nas baladas noturnas de Gotham. E aqui eu não sei realmente o que eu estava esperando, mas confesso que fiquei um pouco decepcionado com essa droga que eles apresentaram na série. Claro, eles vão justificar essa droga dizendo que é uma droga diferente, super potente, que deixa a pessoa doidona de uma forma nunca antes vista no planeta Terra. Sei lá, né? Ainda é uma droga que eles vão vender na balada. Comparado com a gota, que é um negócio que você coloca nos olhos, eu achei aquilo muito mais legal. Agora, tem um negócio legal nessa droga, que é a relação que essa droga tem com a Sofia Falcone. Porque essa era a droga que davam para os pacientes lá no asilo Arkham. Nesse ponto eu gostei. Eu só acho que essa droga poderia ter uma apresentação um pouco melhor. De qualquer jeito, a Sofia Falcone acredita que essa vai ser a nova droga do momento em Gotham. E ela precisa do Pinguim justamente para conseguir vender essa droga através de um distribuidor. E a cara do Pinguim, quando fica sabendo disso, é impagável. A atuação do Colin Farrell aqui nesse episódio tá extraordinária. Esse daqui é mais um episódio que o Colin Farrell atuou muito bem. Agora, é interessante ver como que a Sofia Falcone saiu do asilo Arkham, mas o asilo Arkham não saiu dela. Ela parece realmente interessada em fazer com que outras pessoas tenham mais ou menos a experiência que ela teve no asilo Arkham. Alguma coisa me diz que tem mais alguma coisa por trás desse plano dela que não foi contado ainda. Enquanto isso, Victor se encontra com a Graciela, a sua namorada daquele flashback e também quem estava mandando as mensagens no episódio anterior. Os dois ficam juntos no AP do Pinguim, e é revelado que ela está saindo de Gotham em busca de uma vida melhor em Los Angeles. Graciela convida Victor para ir junto com ela, já que eles não têm mais nada a perder em Gotham. Só que o Victor está dividido, porque agora ele tem um trabalho que realmente dá dinheiro para ele. E de certa forma, ele também se sente preso ao Pinguim. Ele teme que se abandonar essa operação, o Pinguim vai matá-lo. E talvez seja até mais do que isso, porque o Victor se importa com o Pinguim. E fica a sensação que ele também não quer abandonar o Pinguim para não decepcioná-lo. Olha aí o Victor já vendo o Pinguim como se fosse um pai dele. Porque, convenhamos, né? Ninguém quer decepcionar os seus pais, né? Ele revela para a namorada que o Pinguim é um gangster. E a Graciela diz que esse trabalho não é quem o Victor é de verdade. Isso balança o Victor porque o faz lembrar de seu pai. Por isso, ele pega parte do dinheiro que ganhou do Pinguim e pede para a namorada comprar uma passagem para ele também, porque decidiu ir junto com ela. Agora, comprar a passagem é uma coisa. Conseguir falar com o Pinguim para dizer que você vai embora, aí são outros 500. Mais tarde, Johnny Vitti intimida Sofia Falcone, dizendo que ela precisa sair de Gotham logo. E inclusive entrega a passagem dela para a Itália. No dia seguinte, Sofia e Pinguim se encontram em Chinatown para vender as drogas para as Tríades, que é a máfia chinesa. A Sofia lembra que a Tríade perdeu uma guerra de gangues com o Falcone, e foi limitada a operar apenas em Chinatown. Um outro detalhe importante é como que a Sofia ela não consegue ter uma visão de longo prazo para negócio. Ela se mostra bem arrogante, dizendo que não vai negociar nenhum tipo de acordo com a Tríade se não for o super chefe máximo dessa gangue. Qualquer carinha low thug ali é muito baixo para o nível dela. Só que aí ela não está tendo a visão que o Pinguim tem. E o Pinguim sabe que o único jeito de chegar no chefão máximo dessa tríade é passando pelo contato que ele tem ali. E com isso é interessante ver como que um acaba complementando o outro aqui. Apesar da recepção amarga, a tríade escuta a proposta de Sofia Falcone. O único porém é que eles precisaram mentir, dizendo que Johnny Vitti está dentro da operação. E isso garante uma nova conversa, só que dessa vez com o chefe mesmo da tríade. Também é aqui que o Pinguim dá um nome para essa nova droga, que ele chama de Bliss.
Já dá pra ver como que o Pinguim é ótimo no marketing também. Pensou num nome bem chamativo, bem vendável. Até a Sofia Falcone gostou desse nome. Agora os dois precisam, de alguma forma, que o Johnny Vitti apoie essa operação. E, enquanto isso, Victor esboça um discurso sobre se demitir pro Pinguim. Só que é nesse momento que ele é abordado por um policial. O Victor consegue escapar dessa situação, subornando o guarda com o resto do dinheiro que ele ganhou do Pinguim. Ai, ai, a velha polícia corrupta de Gotham. E o Victor, com seu jeitinho, até gaguejando, consegue ser extremamente suave para escapar dessa situação. Pô, eu adorei o diálogo dele. Dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Depois, ele conta essa história pro Pinguim no restaurante. Essa cena aqui é espetacular para desenvolver os dois personagens. Porque mostra o Pinguim como um cara que realmente quer proteger o Victor. Ele defende o garoto que estava gaguejando para falar uma palavra. O Oz quer que o Victor tenha mais confiança e que consiga se impor perante os outros. A verdade é que o Pinguim já assumiu a função de pai para o Victor. Ele realmente se mostra interessado na vida do Victor. Primeiro pergunta sobre os seus pais, e depois diz que o mundo é injusto com algumas pessoas que só querem ser honestas. Mas que, infelizmente, não é assim que o mundo funciona. Caraca, hein? Pinguim, pés no chão, choque de realidade. E tudo isso é muito interessante pro arco do Victor, porque nesse momento ele tá dividido. Ele não sabe se fica em Gotham ou foge com a sua namorada. Isso porque parte dele se sente culpado por estar desonrando o que o pai dele ensinou pra ele. Porque o pai dele queria que ele fosse honesto, não se misturasse com pessoas que vendiam drogas. E agora ele está fazendo exatamente tudo o oposto que o seu pai ensinou. Só que também uma parte do Victor está feliz porque ele está conseguindo tudo que ele sempre quis. E quem está proporcionando isso é o Pinguim. E o Pinguim ainda fala exatamente o que talvez ele queria escutar, que o mundo é injusto, que não tem problema ele ser um bandido. Então descobrimos por que o Pinguim está nesse restaurante. Ele vai conversar com Athena, a esposa do Luca Falcone, e que é amante do Johnny Vitti. Eles obrigam ela a dedurar onde os dois estão ficando para pegar Johnny Vitti no flagra. E é isso que eles fazem. O Pinguim já joga na cara que pegar a esposa do chefe da máfia é um pouco demais, né? E eu concordo, né? Por favor, se você faz parte de uma gangue, não pega a esposa do chefe da máfia, tá? E o plano do Pinguim é bem simples, que é obrigar o Johnny Vitti a ligar para aquele cara da Tríade e dizer que ele está participando do projeto das drogas. O problema é que o Johnny Vitti tenta escapar no gogó, falando que o Pinguim não é uma pessoa confiável para Sofia Falcone, e que ele é uma cobra, só quer poder. E o Oz, ao escutar tudo isso, perde o controle e ataca o Vitti. Ele se recompõe a tempo. E daí sim, o Vitti, sem ter muita opção, liga para o pessoal da máfia chinesa. E tudo que Johnny Vitti falou sobre o Pinguim não é nenhuma novidade para Sofia Falcone. Ela consegue ver que o Pinguim tem segundas intenções o tempo todo. Agora, o Pinguim faz um negócio que ela nunca tinha visto antes, que é o Pinguim perder o controle ao ser chamado de Pinguim. Essa é uma informação nova que ela não sabia. E a Sofia é uma pessoa inteligente e essa informação com certeza vai ser útil no futuro. À noite, Pinguim, Victor e aquelas mulheres do episódio anterior realizam a primeira venda da Bliss numa balada. 10 de 10 terninho branco pro Pinguim. Demais. Sofia Falcone novamente confronta o Pinguim, observando que ele sempre fala a frase perfeita para agradá-la. Isso a irrita, porque ela sente que o Pinguim quer apunhalá-la por trás. Sofia lembra de algo que aconteceu há 10 anos, quando ele era motorista particular dela. E novamente coloca o Pinguim em seu lugar, dizendo que Zhao está ali para conversar com ela, e não seu chofer. Cara, de novo, essa dinâmica Sofia e Pinguim boa demais. Essa é uma relação totalmente imprevisível. E assim como no episódio 1 e no episódio 2, eles estão sempre dando os melhores diálogos para os dois personagens. Você vê que eles estão dando tudo de si nesse jogo mental para ver quem supera o outro no planinho interno de cada um, sabe? Porque cada um quer manipular o outro. A Sofia sabe que o Pinguim quer manipular ela, e o Pinguim sabe que ela quer manipular ele. E isso coloca cada personagem numa situação que, dependendo do que eles forem responder, pode quebrar a confiança que um tem no outro. Por isso que é tão legal, você sente a tensão nos diálogos o tempo inteiro.
E assim, a gente sabe que o Pinguim não vai morrer nessa série, até porque o Matt Reeves falou que ele vai aparecer no The Batman Parte 2. Agora, isso não quer dizer que o Pinguim vai sair vitorioso no final da série. Ou talvez ele saia, mas o ponto é que não dá pra ter certeza, porque o roteiro tá caminhando de um jeito que realmente pode ir para qualquer um dos lados. A única coisa que dá para confirmar é que o Pinguim não vai morrer, mas o resto não tem como cravar nada. Na balada, a Bliss é um grande sucesso. Finalmente, Sofia conversa com o chefe da tríade, e só na base do discurso, ela o convence. O destaque fica dessa relação dela com a droga em Arkham. E ela parece saber exatamente o que o povo quer, uma droga para fugir de seus problemas. E um baita discurso da Sofia. Qualquer pessoa que estivesse escutando esse discurso e tivesse dinheiro para distribuir a droga, seria convencido por ela. E o ponto todo desse diálogo, além de mostrar que ela tem essa relação com a droga no asilo Arkham, é também mostrar como que ela pensa diferente em relação aos outros mafiosos. Para Sofia, não é só mais uma droga que eles vão distribuir para as pessoas comprarem. Não, para ela é uma coisa maior, tem um propósito maior. É então que o Victor, no meio da balada, quase trai a sua namorada com aquela cam girl do episódio 2. Contudo, quando o show da balada começa, o barulho causa um gatilho, que o faz lembrar da noite que teve o atentado do Charada. Ele passa mal e fica fora por alguns minutos. E aqui, ó, essa cena também é sensacional. A direção desse episódio estava muito inspirada, hein? Especialmente para mostrar a aflição que o Victor tá tendo. O gatilho para começar isso também foi muito bom, né? Com o barulho da festa, da balada ali, o Victor lembrou das explosões e aí ele começou a passar mal. A melhor parte para mim é quando ele cai no chão e vê as drogas junto com aquelas pedrinhas tremendo da noite. E é sempre muito difícil fazer esse tipo de cena, porque o grande objetivo da cena é passar a angústia que o personagem está sentindo para o público. E nem sempre você consegue fazer isso, depende muito do poder da direção. E aqui eu consigo comprar totalmente a aflição do Victor, o que é um sinal que eles conseguiram fazer a cena muito bem. O Victor vai ao banheiro para se recuperar, e lá encontra o Pinguim feliz da vida porque fechou o negócio das drogas. É aqui que os dois vão brigar, depois que o Victor diz que vai sair por causa da Graciele. E detalhe para ver como que o Pinguim trata o Victor diferente assim que ele sente que o Victor vai traí-lo. Aquele papinho de deixar o Victor terminar as frases enquanto tá gaguejando, não quando o Pinguim tá brabo, não. Pra mim, essa é a prova que o Pinguim não é um personagem confiável. Por mais que ele se importe com o Victor, por mais que ele dê tudo que o Victor precise, o Pinguim ainda é um gangster, um criminoso, que vai fazer de tudo para se livrar de qualquer situação. E se ele sentir que pode ser traído, não importa com quem, ele vai matar essa pessoa. Desapontado, Pinguim aponta uma arma pro Victor e o obriga a ir embora, já que ele tanto quer ser honesto. Na saída, Victor rouba o carro do Pinguim e vai ao encontro da namorada lá na rodoviária de Gotham. E o discurso do Pinguim também é muito bom, porque até quando ele tá brabo, ele consegue mexer na cabeça do Victor. Ele diz ali que o Victor não tá preso a ele, se ele quiser sair, ele que saia. E que no final do dia, ele deu tudo que o Victor precisava, até poupou a vida dele, olha como ele é bonzinho. E é isso que mexe na cabeça do Victor para ele tomar a decisão final de ficar e defender o Pinguim ali. A saída do Victor deixa o Pinguim abalado. Primeiro porque ele confiava no garoto. E segundo porque era alguém para o Pinguim conversar. E agora ele não tem mais essa pessoa. Ele sai para a rua para respirar ar puro e se depara com Sofia Falcone. Novamente, os dois vão ter um diálogo muito bom. E o Pinguim, pela primeira vez, fala algo não para agradar a Sofia, mas sim para ele mesmo ser honesto. É revelado aqui o que aconteceu há 10 anos atrás com a Sofia e o Pinguim, porque foi o Pinguim quem dedurou a Sofia Falcone pro Carmine Falcone. E é culpa do Carmine Falcone ela ter ido pro asilo Arkham. E o Pinguim argumenta que quando ele dedurou ela pro Carmine, ele não achava que o Carmine ia jogar ela no asilo Arkham. E mais do que isso, o Pinguim é honesto e diz que ele não se arrepende de ter feito isso. Afinal, foi isso que permitiu ele ter uma boate, dinheiro e o próprio controle das drogas. Sim, ele gostou de traí-la. E era exatamente isso que a Sofia queria ouvir, o Pinguim sendo sincero. E olha, é verdade que o Pinguim está sendo sincero, mas até que ponto o Pinguim não está falando isso para entrar na mente da Sofia Falcone
e parecer que ele é uma pessoa que pode ser confiável para ela. Porque pode ser o preparo do preparo do preparo do Pinguim em ação. Agora, o Pinguim pode ter dito isso porque ele também estava abalado pela situação do Victor Aguilar. Porque você vê ali que o Pinguim tá quase chorando, sabe? Ele tá realmente triste com o que aconteceu. E talvez esse episódio tenha desarmado o Pinguim para ele falar com sinceridade para Sofia Falcone. Comentem aqui o que vocês acham que foi o real motivo dele ter falado desse jeito. Uma outra informação importante é que a Sofia diz que não é o Hangman. E nesse momento não fica bem claro quem realmente é o Hangman. Mas eu imagino que eles vão dar mais alguns detalhes nos próximos episódios, até porque a Sofia falou com muita sinceridade que ela não é o Hangman, e eu acredito nela, mesmo com ela não sendo muito confiável. Nesse ponto, eu acho que dá pra ter certeza que ela não é a Hangman. Agora, quem que é o Hangman? Olha, eu acho que o Hangman vai acabar sendo o Carmine Falcone. A gente sabe que tem um flashback do Carmine Falcone nessa temporada, que é com outro ator, e o Carmine Falcone fez todo esse esforço para colocar a Sofia no Asilo Arkham. Por que mais ele iria fazer isso? Pra mim é porque ele realmente é culpado nesse episódio aí. Enquanto eles estão conversando, os Marrones chegam ali para atacar o Pinguim. Eles apontam uma arma pro Oz, mas na hora H surge Victor Aguilar e atropela o cara da arma. Ele desistiu de fugir e resgata o Pinguim. Os dois deixam a Sofia Falcone para trás, o que com certeza foi uma péssima decisão, mas foi o que deu para fazer na hora. Pinguim agradece ao Victor por ter voltado e o episódio termina. E olha, gente, mais um episódio muito bom do Pinguim. Impressionante como eles estão mantendo o nível alto da série até agora. E esse foi o episódio para desenvolver mais o Victor Aguilar, que você poderia pensar que no meio de Sofia Falcone, no meio de Pinguim, ele não seria assim tão importante ou não seria tão legal. Mas, cara, esse flashback dele aí foi muito bom. A abertura desse episódio é a melhor parte dessa série até o momento. Outra coisa muito positiva do episódio foi essa relação do Victor com o seu pai e a sua outra relação com o Pinguim, contrastando essas duas imagens, deixando o próprio Victor dividido. E eu também adorei como que a série terminou com esse cliffhanger danado. O que acontece depois? Vai ter uma perseguição? Esse tipo de cliffhanger me lembra como que terminava os episódios do Demolidor. Vocês lembram quando saiu a primeira temporada do Demolidor? Era uma história toda amarradinha, sabe? Não tinha um ponto de pausa, era como se fosse um filme de muitas horas. Aquilo foi demais, aquilo era viciante. E esse episódio deu um gostinho daquela época, porque terminou o episódio e eu já queria ver o episódio 4. Então assim, gente, chegou a hora da nota. Vou dar nota 9 também para esse episódio. A verdade é a seguinte, eu não tô vendo defeitos na série, o nível de produção tá muito alto, a direção é excelente, as atuações estão muito boas, a história e o roteiro também. Eu não sei muito o que botar defeito nessa série até o momento. O máximo que eu botei defeito aí é que essa droga, Bliss, poderia ter um negocinho mais legal visualmente falando. Porque o Drops tem a gota, né? Daí o Bliss é só uma droga de balada. Mas é muito nitpick isso, tá, gente? Mas enfim, galera, essa foi a minha opinião do episódio 3. Espero que vocês concordem comigo. Se não, tá tudo bem. Comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 3 de Pinguim. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.